Olá, eu sou a Silvia Loyola, aqui da Acervo Mais, espero que você esteja bem. Estamos aqui nesta Masterclass sobre construindo um resumo científico, aqui da Acervo Mais. Nesta aula, nós iremos falar um pouco sobre a revisão integrativa como um resumo simples para análise de evento, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula. Antes de nós começarmos, nós precisamos compreender que a nossa pesquisa, quando a gente se coloca para fazer uma escrita científica, ela começa muito antes do momento em que eu me sento para escrever, né? Então, ela começa já naquele momento em que eu indago sobre o meu tema. E como que acontece isso? Existem dois fatores aí que são básicos para que a gente possa tentar delimitar para poder identificar o nosso tema. Então, precisa ser uma questão no qual eu tenho um talento, né, para escrever e também no qual eu tenho uma afinidade, certo? Porque imagine só você se debruçar para escrever sobre um tema no qual você não tem afinidade, então essa escrita ela não flui. Então, para que eu me debruce sobre um tema no qual eu queira de fato investigá-lo e responder a perguntas que me questionem, para ajudar a sociedade, o meio acadêmico e contribuir também no meio científico, né? Precisa ser algo no qual eu tenho uma relação, um talento, uma afinidade, tá certo? Então aí é um ponto muito pessoal. Então, após eu ter identificado o meu tema, ter delimitado o meu tema, né? O outro passo é nós irmos até a busca de dados aí nas principais bases, periódicos, e é sempre importante nós levantarmos os critérios da qualidade desse periódico, desse banco de dados, né, dessa base de dados científicos, a qualidade, a sua relevância, o seu impacto. Então, eu vou buscar ali nessas principais, né, artigos que combinem com termos ou palavras-chave que eu terei articulado e definido quando eu pensei e registrei sobre o meu tema, né? Então, vejam, eu vou conseguindo afunilar através de termos, através de palavras-chave, para que eu consiga, então, encontrar trabalhos, encontrar estudos que estejam aí combinando com o meu tema, com a minha pergunta, né? Aquilo que eu me proponho a investigar. E tudo isso deve ser determinado por você, né? Por cada um de nós, é muito pessoal, tá certo? Ou pelo grupo ali da pesquisa. Então, tendo feito isso, nós estamos prontos para realizar a leitura desse material que nós delimitamos, que nós definimos, que fomos afunilando, certo? Então, a gente faz a leitura desses materiais e nós precisamos estar ligados ao tema. Por quê? A partir dessas leituras, eu vou conseguindo, por meio delas, realizar resumos com as nossas palavras mesmo, né? Ou até fichamentos, como é muito comum, e eu vou conseguindo encontrar similaridades, perspectivas diferentes, né? Pontos comuns, né? E eu vou conseguindo identificar essas questões do meu tema, né? Para que eu entenda qual é o impacto do meu tema na atualidade, qual que é a dinâmica do conhecimento dele, né? Quais são as implicações, tá certo? Qual é a relevância dele no meio da sociedade, né? E eu vou conseguindo, então, entender o debate do meu tema na atualidade, para que, então, eu esteja a par de todas as coisas, para que eu esteja dentro desta minha questão, tá certo? E aí, quando a gente realiza essas leituras e também faz esses resumos, que aí eu vou tendo aí construindo roteiros e vou tendo materiais necessários para eu iniciar a minha escrita, é importante que nós estejamos muito atentos à forma da escrita, né? Por quê? Há uma forma comum,
no conteúdo científico, de se inscrever, né? É uma forma bem comum de se inscrever. Então, eu preciso estar atento na forma em que cada um escreve, os pontos em que todos colocam que são comuns, tá certo? Isso vai me ajudando a que eu demarque esses pontos na hora que eu escreva também, tá certo? Então, aí eu terei um roteiro, um material, um conteúdo necessário para que eu inicie a minha escrita, tá bom? Então, vamos ver o que consiste a revisão integrativa. Então, a revisão integrativa, ela vem para trazer impacto e relevância de publicações para um tema, né? Então, tendo delimitado um tema, eu vou encontrar vários pontos de relevâncias, várias abordagens diferentes sobre aquele tema e similarizando o seu impacto para que então eu registre qual é a dinâmica do conhecimento daquele tema na atualidade, né? E aí tem o propósito analítico observacional e é dedicado à relevância e impacto desse tema e sobre o interesse científico também. Deve objetivar responder a uma pergunta específica e de relevância. Também deve descrever o processo e os critérios utilizados para a pesquisa e seleção dos estudos incluídos na revisão, tá certo? Então, tem todo um percurso que precisa ser delineado, né, para que então você destaque aí qual que é o prisma dessa pesquisa, né? E a gente sempre aborda aqui na Acervo Mais que esses trabalhos precisam ser inéditos, porque imaginem só, nós estamos aqui nos propondo a escrever uma escrita, né, fazer uma escrita, realizar uma escrita científica e temos o propósito de fazer com que ela contribua na sociedade, contribua no meio acadêmico, no meio científico, né? Possa até ser um impulsionamento para que outras pessoas continuem a pesquisa, né? A partir do recorte que você fez aqui no seu resumo bem inicial, ou até mesmo o grupo possa continuar, né? Então, é importante, já que nós temos esse propósito de disseminar, é importante que a gente verifique se esse meu estudo eu estarei dando domínio a ele para essa disseminação a apenas um veículo, né? Apenas uma editora. Então, é importante que eu não tenha copiado publicações, né? No sentido de ter publicado uma pesquisa mais de uma vez em vários lugares, né? Então, é importante que eu dê o domínio a apenas um veículo, tá certo? Então, esses trabalhos precisam ser todos inéditos. Então, vamos para os elementos iniciais desse nosso texto. Então, aqui na Acervo Mais, os nossos resumos para anais de evento, eles têm todo um propósito e uma dinâmica que ajude o autor aí, né? Aquele que se propõe a escrever, o escritor, né? Que ajude ele a depois deslanchar aí esse trabalho como um artigo. Então, tem todo é dividido por todo passo a passo estruturados para que então demarque aí um modelo de um artigo, tá certo? Então, está bem estruturado para isso. E essas informações, esses elementos iniciais, são aquele cabeçalho que contém lá no resumo. Você pode até acessar o modelo, o template de cada tipo de texto, que está no nosso site, lá no nosso estatuto de publicação para anais de evento, né, de resumo em anais. E você encontra no nosso site acervomais.com e lá você verifica a partir do template específico que você deseja para publicar a sua pesquisa, você verifica os pontos ali iniciais, os elementos iniciais que são esses aqui, né? Então, precisa ter ali no início, destacando no cabeçalho, destacando o tipo do resumo, né? Os eventos da Acervo Mais, nós aceitamos apenas resumos simples, tá?
Então, precisa destacar ali que esse é um resumo simples. E depois o tipo da sua pesquisa, que aqui nessa aula nós estamos falando sobre a revisão integrativa. E aí você colocará a revisão bibliográfica. Nós demarcamos aqui um padrão para todos os tipos de revisão nesse campo aí do elemento inicial do cabeçalho. Então, identificar como revisão integrativa. Você terá ali depois, numa outra sessão, o momento de você identificar que é a revisão integrativa. Aqui você colocará a revisão bibliográfica, tudo bem? Então, depois sobre o título, ele precisa ter aí no máximo 150 caracteres, sem espaços, né? Então não contam os espaços nesses caracteres, tá certo? Depois o máximo de 5 autores, e aqui inclui o orientador, a instituição, né? E essa instituição precisa vir com o nome por extenso, seguido da sigla, entre parênteses, a vírgula, a cidade e a sigla da unidade federativa. Se esses membros dessa pesquisa, né, autor e coautores, eles são de instituições diferentes, precisa ser destacado por número sobrescrito acima, né, destacando as instituições de cada um, tudo bem? Se houve financiamento para pesquisa, então precisa destacar nesse campo de financiamento, colocando o nome da instituição por extenso, seguido da sigla entre parênteses e o protocolo da aprovação dessa pesquisa, tá bom? Se não houve financiamento, é só remover este campo, tudo bem? Depois, 3 palavras-chave em português. Então, é delimitado 3, então nem mais e nem menos, tá bom? Agora, o que caracteriza um resumo simples aqui na Acervo Mais? Ele precisa estar entre 300 e 400 palavras e estar disposto aí em seções, em partes, né? E um ponto interessante para que a gente comece a escrever esse texto científico, a gente precisa ter demarcado a questão da ética em pesquisa. Então, sempre que eu me coloco para escrever um texto, ainda mais aqui, que é um texto de caráter científico, eu preciso ter essa percepção se eu não estou copiando, né? Copiando termos sem fundamentá-los, sem citá-los, ou retirando, né, conteúdos de terceiros sem sua autorização, tá certo? Então, é importante que a gente tenha essa questão, porque nós aqui na Acervo Mais seguimos aí as leis vigentes das questões de plágio, né? Porque não é permitida a prática de cópia de textos respeitando as leis de direitos autorais. É importante que você acesse essas leis e tenha o conhecimento fazendo a leitura delas, porque são documentos muito importantes para que a gente tenha a consciência do que nós estamos fazendo quando estamos realizando uma escrita. Tudo bem? Então, vamos para a primeira seção desse tipo de texto, que é a introdução. Aqui as nossas sessões, como eu disse, estão separados, aí demarcando uma estrutura de um artigo, tá? E para isso, para que esteja dentro das 300 e 400 palavras, nós demarcamos limites para cada sessão, entre mínimo e máximo. Então, aqui nesta sessão, o mínimo deve ser de 90 palavras e o máximo de 110, tá? Então, precisa estar demarcado nesse limite aí. E o que nós vamos fazer aqui nesta sessão? O que nós iremos abordar, né? Então, aqui nós traremos as informações de impacto que definem o tema e a sua importância. E é bom que seja sempre entre fontes atuais e de qualidade, né? Isso é imprescindível. E lembra aquele ponto que eu falei lá no início, que a gente começa, antes da gente escrever, a gente começa fazendo, né? Encontrando os conteúdos nas bases de qualidade, definindo aí os trabalhos que nós leremos, né? E ali a gente não vai fazendo registros até formar um roteiro para entender o debate do meu tema, a dinâmica do meu tema.
Aqui você tem o conteúdo necessário para que você aborde nessa sessão, tá certo? Você vai aqui funciona como um cartão de visita, então você deve colocar essas informações mais importantes sobre o seu tema, seja definições, impactos, implicações na sociedade, né? Você vai colocar tudo aqui e sempre fundamentado, né, por fontes atuais e registrado ali por citações indiretas, tá? Uma questão é que deve ser sucinta e compreensível para o leitor em geral, deve sintetizar por meio dessas citações indiretas, né? Então, nós não aceitamos em nenhuma sessão, isso é exclusivo para resumos e anais de evento, não aceitamos citações diretas, né? Apenas citações indiretas, e deve vir sempre ao final de frases e parágrafos, tá bom? Por quê? O resumo simples, ele não é o artigo na íntegra, certo? Então, ele é um recorte. Então, pensa, se a sua pesquisa do artigo já é um recorte, porque não dá para a gente apresentar tudo no artigo, a gente precisa ir afunilar, aqui no seu resumo você vai fazer um outro recorte, entendeu? Você vai afunilar mais ainda, trazer um pedaço inicial e preliminar sobre sua pesquisa. Então, já que é um texto curto, nós decidimos que não abriríamos oportunidade de citações diretas. Então, apenas as indiretas, até para que o autor ele coloque em prática esse domínio, né, de ser um escritor, né, de escrever com suas palavras e colocar elementos marcadores pessoais mesmo, né, e que contribuam para o texto, tá? Essa escrita deve ser sempre em terceira pessoa, tá? Isso em todas as sessões, durante todo o texto. Nunca escrever em primeira pessoa. E se usar sigla, né? Se usar de sigla em alguma sessão, a primeira vez que usou aquela sigla, então provavelmente, talvez, né, você repita aquela sigla. A primeira vez que você usou a sigla, coloque por extenso, como está aí, né? O saúde, depois entre aspas, entre aspas não, entre parênteses, a sigla SUS, né? Então, a primeira vez que eu utilizei esse termo técnico, eu preciso colocar por extenso, tá bom? Todas as vezes que eu utilizo pela primeira vez um termo técnico, eu preciso aí dar por extenso. Quando eu vou utilizar a sigla, né, desse termo técnico, eu preciso dar por extenso. Agora, vamos aqui para conhecer o estilo Acervo Mais de citação. Então, muitos autores já conhecem, aqui na Acervo Mais, nós não trabalhamos com as normas mais vigentes e aí convencionais do meio acadêmico, como a ABNT, a APA, Vancouver, né? Nós não trabalhamos com nenhuma dessas. Nós temos um padrão específico aqui que foi elaborado por nós mesmos e que nós seguimos. Então, nós colocamos aí, você vai encontrar com mais detalhes, né, até sobre como referencia a lista de referências, né, como se constrói a lista de referências. Você vai encontrar nos nossos modelos, né, lá no site. Aqui nós colocamos como a gente cita aí o autor da fonte. Então, esse autor, ele precisa vir sempre nessa estrutura de caixa alta, sempre ao final da frase ou parágrafo, entre parênteses, tá? Então, como que funciona? Primeiro nós colocamos o sobrenome dele, né? E depois as iniciais do nome. E aí pode ser que esse nome seja composto, ou tenha o nome do meio, né? Então, coloco aí as iniciais. E depois sigo com o ano. Então, para um autor ficou entre parênteses, Barros, MR 2018. Quando for dois autores, eu vou separá-los pela vogal E, tá bom? Somente isso, o restante continua o mesmo. Quando for 3 autores ou mais, ou seja, 3, 4, 5 em diante, eu coloco a mesma questão, sobrenome, Barros, as iniciais do nome, MR, vírgula, coloco esse termo aí, et al, né? O ponto, uma vírgula e o ano, tá certo? Quando for fontes da federação, que aqui a nossa unidade é o Brasil,
nós colocamos o nome Brasil, tá? E seguido do ano. Quando for fontes mundiais, nós colocamos a sigla da unidade da instituição e depois nós a destacamos por extenso na lista de referência, que depois eu mostro a vocês. Então, coloco a sigla seguida do ano. Então, vamos para outra seção, que é a de objetivo, né? Aqui deve estar demarcado entre 30 e 40 palavras, e o propósito aqui é apresentar o que os autores almejam atingir com aquela pesquisa, só que precisa ser um objetivo específico daquele texto, né? E precisa iniciar com um verbo no infinitivo, então sem a conjugação, certo? Então, por exemplo, revisar a literatura de modo integrativo, então, né, revisar, estudar, elucidar o tema, então sempre aí com um verbo no infinitivo. A seção de método deve estar delimitada entre 50 e 70 palavras, e aqui nós traremos o delineamento da pesquisa, todo o meu processo, o meu percurso, de forma detalhada, mas no sentido de objetividade, porque eu tenho que aproveitar o espaço somente que cabe para mim, né? Então, o que eu preciso colocar aqui? Vamos lá para esses pontos que são cruciais, são específicos desse campo. Então, eu preciso apresentar de forma clara e objetiva, né, as informações necessárias para o meu método, a metodologia, o meu percurso, né? Que informações são essas? O tipo da revisão, a revisão aqui no caso é integrativa, a base de dados ou as bases de dados, o recorte temporal, que eu fiz essa pesquisa, né? Os descritores, os termos e palavras-chave que nós delimitamos para encontrar os meus artigos que foram selecionados, os critérios de inclusão e exclusão, quantidade dos achados no resultado da busca, né? E a quantidade dos selecionados a partir desses critérios, tá bom? Aqui também cabe, se houver a necessidade, se você aí, se o grupo de autores se fundamentaram em uma metodologia que é defendida, que é empregada por algum autor específico, autor basilar, né, de referência, você pode citá-lo aqui, tá? Nesta sessão, sempre ao final da sessão, tá bom? Ao final da frase aí da sessão, tudo bem? Pode citá-lo. E sempre que usar alguma sigla, alguma questão, precisa colocar por extenso antes, tudo bem? Agora a seção da revisão bibliográfica. Como a revisão integrativa, ela confere que você apresente o seu percurso metodológico, então aqui na revisão bibliográfica nós temos um espaço menor para dispor os resultados, tá? Então, aqui precisa ser entre 90 e 110 palavras. E aí precisa descrever os resultados encontrados sem interpretações, tá bom? E precisa responder à pergunta do estudo, aquilo que indagou, que o fez a realizar a pesquisa, né? Atendendo ao objetivo proposto, com o uso de fontes de perguntas, aliás, fontes de bases de periódicos científicos de qualidade, como a Acervo Mais, a Cielo e tantos outros que tem aí, tudo bem? Sempre por citação indireta ao final de frases e parágrafos. Aqui, gente, é bom nós chamarmos a atenção a respeito de um ponto que tem acontecido bastante aqui, que nós observamos. Os autores, nesses tipos de textos de revisão, muitos deles têm colocado meio que uma série de parágrafos pequenos finalizados pelas citações, né? Pela fundamentação ali com o autor, citando a fonte, certo? E tá tudo certinho, tal, mas aí a gente chegou numa questão que fica muito parecido com tópicos de citações, sabe?
e a gente viu que não está articulando ali tanto a escrita. Então, a gente tem pedido bastante dando a oportunidade de correção, né, que os autores eles possam articular ali aqueles parágrafos de citações, parágrafos de fontes, tudo fundamentado, que eles possam, então, articular, né, relacionando uma fonte com a outra, né, por meio do quê? Por meio de marcadores de frases, marcadores de elementos pessoais aí dos autores, para que, então, funcione aí como elementos de ligação, para que ligue, né, uma fonte a outra, e que não fique disposto como tópicos de fontes, tópicos de citações, tá? Então, que coloque um pouco em prática esse domínio de escritor mesmo, né? Então, que saiba articular uma coisa a outra com marcadores pessoais aí de fala, sempre em terceira pessoa, que possa ligar o elemento ao outro, tá bom? Então, essa questão é importante. Depois, as considerações finais, que precisa estar entre 40 e 70 palavras. Aqui são tecidas as impressões, as consequências e os desdobramentos da pesquisa, sempre de caráter científico, tá? Com as palavras dos autores. Aqui não é preciso dar conclusões, porque consiste em um texto preliminar, tá bom? Depois, as referências, elas precisam estar entre 3 e 6 fontes, né? Então, o mínimo de 3, o máximo de 6. E precisam ser dos últimos 5 anos, de procedência, listadas em ordem alfabética e estritamente relevantes ao tema abordado. Aceitamos apenas artigos em revista científica, leis, manuais ou guias oficiais de entidades da Federação e Mundial. Então, não aceitamos, a gente tem recebido muito texto de notícia, né? Texto de notícia ou de caráter de opinião. Então, a gente está pedindo aqui, então, que sejam guias oficiais mesmo, tá bom? Então, vejam aqui como citar artigos na lista de referências. Então, quando são revistas com paginação seriada, então nós colocamos aí sobrenome mais as iniciais do nome, como vocês já conhecem, o ponto, depois o título desse artigo, o nome da revista, o ano, depois o volume com o número entre parênteses e a paginação seriada, a inicial e a final. Quando a revista é com paginação eletrônica, segue o mesmo padrão, só ao final é que nós vamos, ao invés de colocar a paginação seriada, nós colocaremos o número do processo seguido desse ESI, tá bom? Aí tem os exemplos abaixo, então vamos lá para esse primeiro, ó. Estilo para um autor, Júnior CC. Trabalho, Educação e Promoção da Saúde, Revista Eletrônica Acervo Saúde, 2020, 12, número 4, e o número do processo é E2987, tá bom? Aqui, como se cita leis, manuais e guias de entidades da federação, então, quando for aqui da nossa unidade federativa, o Brasil, então se coloca aí desse formato, Brasil, depois identifica que órgão, né, ou a entidade, o nome do órgão e da entidade, o título ali da lei, do arquivo, né, do documento, e aí se tiver ano de publicação coloca, se não tiver não precisa, tudo bem, e aí precisa colocar o disponível em e o acessado em, tá bom? O acessado em precisa vir dia, mês e ano, tá bom? Depois fontes mundiais, nós colocamos então o nome por extenso da instituição, seguido da sigla, entre parênteses, depois o título, o ano, se tiver, o disponível em e o acessado em. Aí tem os exemplos então, tá certo?
Então, vamos aqui para exemplos de resumos que foram publicados aqui na Acervo Mais. Então, nós temos esse da Raquel da França, que é de Salvador, Bahia, que foi no nosso último evento da Feira Acadêmica, mecanismos fisiológicos do exercício físico no tratamento do diabetes tipo 2. Então, vamos lá, vou pegar aqui para que vocês vejam. Então, vejam só, ela estipula aqui, ó, que é um resumo simples, né? Depois, o tipo da pesquisa, revisão bibliográfica. Aqui vem o título, em caixa alta. Depois, como essa é uma pesquisa com uma autora apenas, então ficou demarcado aqui como autora, né? Que é apenas ela que é a autora do estudo. Depois a instituição, ó, por extenso seguido da sigla, vírgula, o nome da cidade e a unidade federativa com a sigla. As palavras-chave, as 3 em português. Depois a introdução. Então aqui ela colocou então sobre o tema dela, né, as implicâncias do tema dela na sociedade, a dinâmica do conhecimento. Então vejam só a citação de 2 autores separados pela vogal E, né? Depois aqui o objetivo, ó, iniciado com o verbo no infinitivo, realizar. O método, então ela colocou, ó, trata-se de uma revisão integrativa. Muito bem. Ela colocou as bases de dados, né, os descritores que ela utilizou, aqui o recorte temporal, né? Depois os pontos de inclusão e exclusão, e foi tudo demarcado aqui. Depois, na revisão bibliográfica, ela então dispõe os resultados articulando a ideia, uma ideia com a outra, tá certo? Depois, nas considerações finais, ela coloca o fechamento dessa pesquisa. Aí depois a lista de referências, 4 fontes, né? Todas de artigos, né? E tudo referenciado no formato da revista. Muito bem. Vamos para um outro, então. Um exemplo de um outro aqui, do pessoal de Pernambuco, né? Recife, Pernambuco. Então, novamente, ó, eles colocam um resumo simples, destacam o tipo da pesquisa, o título deles vem aqui abaixo, né? Os elementos necessários do título. Aqui há autor e coautores. Então, o primeiro é o autor, os demais são coautores. Então, isso é decidido entre os pesquisadores. E aí, tá vendo que eles separam por número sobrescrito acima? Por quê? Porque são de instituições diferentes. É disso que nós estávamos falando, certo? E aí, precisa destacar aqui na instituição, certo? Ó, quem é da instituição 1, entendeu? Tudo certinho. Depois, as palavras-chave, né? 3 termos e palavras-chave em português. Aqui abaixo, então, a introdução, destacando as implicações do tema, as informações importantes. O objetivo iniciado com o verbo no infinitivo. Aqui, o método, ó, ela iniciou, trata-se de uma revisão integrativa da literatura, as bases de dados, os critérios de inclusão e exclusão, os descritores, né, palavras-chave, depois número de excluídos, número de selecionados que atenderam ao que a pesquisa aqui referida, né? Depois aqui eles apresentam os resultados, interligando ideias e fecham aí a sessão com as considerações finais, né? Sem dar as conclusões, e a lista de referências, 6 fontes, tá? Demarcando o máximo de fonte que aceitamos para o resumo simples. Tá certo? Então, vamos voltar aqui. Aqui nós colocamos 9 pontos que são os principais de motivos de rejeição, né?
Então, fique atento aí nesses pontos para que você evite a rejeição. Então, primeira questão, declaração com assinatura por colagem ou digitalizada, né? Não, então isso é um ponto que já é rejeitado lá na auditoria, tá? Depois, igualdade de expressão em resumos na análise antiplágio. Então, aqui a gente encontra cópia, né, de fontes de arquivos da internet, muitas vezes sem estar fundamentado. E como a gente não aceita citação direta, então a gente pede aí, mesmo que esteja fundamentado, a gente rejeita com a questão de que não aceitamos a citação direta, precisa vir de forma indireta, né? Depois, falta de atendimento à estrutura textual da revista de acordo com cada tipo de texto. Então, aqui entra aquele padrão que nós temos das sessões, né? Então, alguns não seguem aquele padrão textual, né? Aquela articulação que nós fazemos das sessões e tudo. Depois, falta de atendimento à norma de escrita da revista sobre o padrão, né? O padrão Acervo Mais. Então, muitos não estão dentro dessa estrutura, desse padrão normativo. Depois, falta de padrão científico, aí apresenta aí um cunho opinativo e sem fundamentação, e muitos desses colocam em primeira pessoa, tá? Então, não aceitamos isso também, tá? Metodologia e delineamento da pesquisa confusos ou não identificados. Então, acontece de muitas vezes destacarem darem o nome de um tipo de texto, uma forma de pesquisa, mas na hora de conduzirem esse percurso estão apresentando outra coisa, né? Então fica tudo muito confuso, não dá para identificar o que é aquele texto, né? Então precisa estar muito claro essas questões. A pesquisa não responde ao objetivo proposto, então a gente verifica isso também, né? Lá ao final a gente verifica que ao final de tudo não conseguiu responder a pergunta, não conseguiu responder ao objetivo, né? Depois, informações que não estão interligadas, né? Que é aquele ponto que nós colocamos aqui, precisa que haja uma conexão de ideia, né? Uma conexão lógica do seu tema. E depois, o texto que ele está sem começo, meio e fim, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui nesta aula. Espero que vocês tenham gostado. É muito importante o que nós colocamos aqui e é crucial para que você evite uma rejeição e que você tenha um sucesso na publicação do seu resumo nos eventos da Acervo Mais. Tá bom? Até breve. Obrigada.